Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatório diário com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30. O alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, nesse caso, observe que aqui a temperatura ela é representada pela linha contínua e a umidade relativa do ar pela linha tracejada. Então, nesse caso, olha, aqui, pessoal, ele te coloca uma maneira para você se confundir, porque primeiro aparece temperatura, depois aparece umidade, tá? Umidade. Então, você vai achar que o de cima é temperatura e de baixo é umidade. Cuidado, tá? Tá invertido aqui. Então, a decorrer dos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos o seguinte alerta. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias, os avisos foram ou foram emitidos corretamente? Então aqui, pessoal, a gente vai ter que analisar aqui, o dia 1. Não aparece, mas aqui está de 2 em 2, mas aqui é o dia 1. Então no dia 1, observe aqui o seguinte, aqui é a temperatura. Então a temperatura foi abaixo de 10 graus Celsius. E a umidade relativa do ar, esse ponto bem aqui, ele foi abaixo de 40 graus Celsius. Então aqui, olha, é a cinza? Vamos analisar aqui, olha. A temperatura está abaixo de 10? Sim. A umidade é inferior a 40? Sim. Então aqui, olha, tá ok. Então esse diz aqui foi emitido corretamente. Então o dia 1 foi emitido corretamente. Vamos ver o dia 12. Alerta laranja. Então, dia 12, o alerta foi laranja, tá? Para ser laranja, tem que ter o que mesmo? Tem que variar a temperatura entre 35 e 40 e a umidade tem que estar abaixo de 30. Vamos analisar, então, aí. A temperatura, até aqui o dia 12, tá? A temperatura tem que estar entre 35 e 40. Então, a temperatura é a linha preta. Pessoal, olha só. E aqui, a temperatura, se você observar, está bem em cima do 40. Bem em cima do 40. Então aqui é uma pegadinha. Porque o quê? Porque é o seguinte, tem que variar entre 35 e 40. Então se é entre 35 e 40, pode ser o 36, pode ser o 37, pode ser o 38 e pode ser o 39. Tá? Então nesse caso aqui, não emitiu corretamente. Então aqui não. Tá? Vou colocar assim, não. Então já posso eliminar? Pode. Pode eliminar o item B. Posso eliminar o item B, onde tem 12, e o item C. Ah, tá, e o item E também. Então ficou entre A e D. Então, se o dia 13 estiver correto, é a alternativa D. Se não estiver correto, é a alternativa A. Vamos analisar.
Então aqui o dia 13 o alerta foi vermelho, o dia 13 está bem aqui, ó. Para que seja alerta vermelho, o que é que tem que acontecer? A temperatura tem que ser superior a 20 graus e a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 25. Então vamos ver primeiramente a temperatura. A temperatura aqui está marcando quanto? Acima de 40, observe, tá? Acima de 40. Então a temperatura é superior a 40 graus? Perfeito. Bora ver se a umidade é inferior a 25. Pessoal, a umidade, observe que está bem em cima do 40. Então, para ser correto, era para estar aqui nessa região, olha. Aqui nessa região, abaixo de 30, né? Tem que ser abaixo de 25. Então, teria que estar mais ou menos aqui, assim, ó. Nessa parte bem aqui. Então, aqui não é correto. Então, a alternativa A é a alternativa correta.